Vamos falar agora, pessoal, do leite e derivado como alimento, tá? O leite é um alimento completo, tá? Por quê? Conforme eu já falei em alguns outros pontos dessa disciplina, o leite ele vai ter tudo o que você precisa em um alimento completo. Você vai ter uma fonte de carboidrato, tá? Ele tem isso na forma de lactose, com aproximadamente 5%. Você vai ter uma fonte de proteína. Essa fonte de proteína é representada principalmente pela caseína, que representa 80% da proteína do leite, tá? Você vai ter 3 a 4% de proteína em um copo de leite, né? Você vai ter 3 a 4% de proteína na quantidade de leite que você consumir. Gordura, você vai ter uma fonte de lipídios também, que vai ser constituída principalmente de ácidos graxos, os mais diversificados, mas principalmente saturados, e também o colesterol, também variando de 3 a 5%, e vitaminas, sejam elas hidrossolúveis ou lipossolúveis, além de alguns minerais associados ou não a esses sólidos. Então, é um alimento bastante completo, bastante rico, que vai entregar um valor nutritivo adequado ao seu consumidor. E falando, então, do impacto desses componentes nutricionais, vamos começar falando da proteína. A proteína, então, ela, além de ser, né, ter um importante valor nutritivo, ela está muito associada ao fornecimento de cálcio veiculado com o leite e seus derivados, tá? E onde esse cálcio está relacionado com a proteína? Lembrem-se das aulas anteriores que a submicela de caseína ela se mantém na forma de micela por pontes de cálcio, tá? Pontes de fosfato de cálcio. Isso mantém uma submicela ligada à outra. E nos derivados, as micelas vão se ligar umas às outras também por pontes de cálcio quando você retira a porção hidrofóbica, representada pelo GMP ou CMP. Quando você retira essa porção hidrofóbica, você permite que essas micelas de caseína se agrupem e, ao se agruparem, ao se aproximarem, vão formar novas pontes de cálcio entre essas micelas de caseína, tá? Dessa forma, então, você vai ter, de acordo com a quantidade de caseína presente no produto, um suprimento da quantidade de cálcio que você necessitaria, você, um adulto saudável, tá? Então, se você consome uma porção de 100 gramas de iogurte, você tem aproximadamente 15% da sua demanda nutricional diária de cálcio atendida, porque você vai ter micelas de caseína que se agruparam ali nesse iogurte por coagulação ácida. No caso do queijo, onde você retira o soro, né, você vai ter uma coagulação enzimática e retira o soro, então você concentra os sólidos nesse queijo, você vai ter, ao consumir uma porção de 100 gramas, o suprimento de aproximadamente 90% da sua demanda diária de cálcio. Ou seja, isso é excelente e nós vamos discutir um pouco mais para frente do porquê que é tão excelente assim você ter essa demanda nutricional diária de cálcio atendida, tá? Se você consome um copo de leite, você vai ter uma quantidade interessante de caseínas ali que podem representar até 12% da sua demanda diária de cálcio. Ou seja, além de te fornecer proteínas, ao consumir, por exemplo, qualquer um desses alimentos, e uma proteína de alto valor biológico, você vai também ter a parte da sua demanda de cálcio atingida, provando mais uma vez como o leite é um alimento completo, tá? E por que o cálcio é tão importante assim? Por que existe essa preocupação com ter uma quantidade de cálcio adequada? Porque o cálcio está diretamente relacionado com a nossa densidade óssea, tá? Nossos ossos são a força que garante a integridade dos nossos ossos está diretamente relacionada ao cálcio, tá? Também a vitamina D, pois é a vitamina D que transfere esse cálcio do nosso trato gastrointestinal para os nossos ossos, ok? Então, se você tem uma baixa concentração de cálcio, você começa a ter problemas, né? O indivíduo começa a ter problemas relacionados com a osteoporose, que é nada mais, nada menos
que a redução da densidade óssea do indivíduo. Se o indivíduo tem ossos menos densos, mais frágeis, ele está mais propenso a acidentes. Então, nesse contexto, é muito importante o consumo de leite e seus derivados para garantir o suprimento da sua demanda nutricional diária de cálcio. Isso vai estar principalmente relacionado com as caseínas, tá? Com a quantidade de caseína que tem naquele derivado, ou você pode complementar isso, né, para facilitar o atendimento dessa demanda nutricional diária com vegetais folhosos verdes escuros, principalmente, que estão associados com altos teores de cálcio também. Se você não conseguir suprir com nenhuma dessas duas demandas, uma solução que é muito utilizada hoje é a suplementação por meio de pílulas e cápsulas que vão garantir que você tenha a ingestão diária recomendada de cálcio. Muitas vezes também é adicionada a essas formulações a vitamina D, para que você tenha a ingestão diária recomendada de cálcio, conjuntamente com a vitamina D, para garantir que esse cálcio que você está ingerindo vá para os seus ossos e previna que você tenha, então, uma redução da sua densidade óssea, favorecendo, então, fraturas, o que não é desejável, especialmente se essas fraturas forem em ossos importantes, como bacia e coluna. Além disso, lembrem-se que eu falei que as proteínas do leite são principalmente representadas por caseínas, são representadas, 80% das proteínas do leite são representadas por caseínas. A principal delas, no caso do leite bovino, né, do leite de vaca, é a alfa-S1 caseína. Isso varia um pouco entre as espécies de interesse de produção de leite, nós vamos falar sobre isso. E as proteínas do soro representam aproximadamente 20% das proteínas do leite, representadas principalmente por beta-lactoglobulina e alfa-lactalbumina. Então, além do cálcio que é veiculado, né, com o consumo dos produtos, né, do leite e seus derivados, você também vai ter um fornecimento de proteína com o consumo do leite e dos derivados, tá? Num copo de leite você tem aproximadamente 3 a 4% de proteínas, o que é um valor interessante, visto que a caseína é uma proteína de fácil digestão e de alto valor biológico, mas em produtos onde você retira a umidade desse produto, como os queijos, você faz a coagulação enzimática, separando os sólidos do soro, você vai concentrar esse produto e vai acabar tendo um suprimento de quase 30% da sua demanda diária de proteína, e proteína é essencial para composição de quase todas as estruturas do nosso corpo, ao ingerir, por exemplo, uma porção de 100 gramas de um queijo mais maturado, como o queijo prato, onde você teve concentração desses sólidos e vai acabar tendo uma alta concentração de proteínas ali. Então, é realmente um alimento completo, porque além de fornecer boa parte da sua demanda diária de cálcio, ele ainda vai te fornecer altas quantidades de proteínas, proteína de qualidade, tá? Porém, a gente não pode deixar de falar de alguns fatores negativos relacionados com as proteínas do leite, como a alergia ao leite, tá? A alergia ao leite, ela está principalmente veiculada à alfa-S1 caseína, é o principal alergeno desse leite, assim como a beta-lactoglobulina, tá? A beta-lactoglobulina é um alergeno também, mas ela é menos preocupante porque ela está em concentração muito menor no leite e também nos derivados, tá? Quais são as características da alergia à caseína, tá? E nós vamos diferenciar muito bem a alergia à caseína da intolerância à lactose. São coisas completamente diferentes, tá, pessoal? A alergia à caseína, primeiro que é um processo alérgico. Você não tem intolerância à caseína, você tem alergia ou não, tá? Ela ocorre principalmente em crianças até 3 anos de idade. Normalmente 2 a 3% das crianças vão manifestar uma alergia à caseína, ou seja, uma alergia ao leite, e os sintomas aparecem até 1 ano de idade. Então, até 1 ano de idade você já vai ter noção se aquela criança tem alergia ao leite ou não, onde você vai observar sintomas como eczema e prurido, tá? O eczema são essas manchinhas
pontinhos vermelhos apresentados aqui na pele e, normalmente, você não tem nenhum outro fator associado ao aparecimento desses sintomas. Então, nesse momento, você suspeita de uma alergia ao leite, quando nenhum outro fator, nenhuma outra causa está levando ao aparecimento daquilo ali. Então, você vai ter a coceira, né, o eczema e coceira, um claro sinal de alergia. Além disso, comprometimento do sistema respiratório, tá? Crianças com asma, com muita tosse, sem uma causa aparente, tá? Sem uma causa infecciosa ou por algum outro fator alergênico aparente, também pode se suspeitar de alergia ao leite. E em casos mais graves, você pode ter diarreia e vômito. Esse sintoma não é tão comum. Os sintomas mais comuns são coceira e tosse e asma. E essa tosse e asma, dependendo da alergia, da intensidade dessa alergia, ele pode acabar comprometendo também o canal auricular, levando a uma otite secundária, também muito comum na associação com alergia ao leite. Tá? Uma informação boa, animadora em relação à alergia ao leite, é que normalmente, em 80% dos casos aproximadamente, essa alergia não se mantém em indivíduos adultos. Normalmente ela é resolvida até os 16 anos de idade. Então, não é uma coisa que vai ter uma alta prevalência na população. E qual é a causa dessa alergia ao leite? Tá? Ela pode ser genética, tá? Se os pais são alérgicos, tem 75% do seu filho ser alérgico. Então, é uma causa genética. Se o pai é alérgico, o filho pode acabar sendo alérgico também. Ou então, nós temos a teoria a hipótese da higiene, tá? Essa hipótese da higiene, ela veio com a descoberta da importância de manter um ambiente extremamente limpo para reduzir contaminação e doenças, especialmente em crianças e recém-nascidos, tá? Isso veio de um conceito principalmente relacionado aos americanos, que começaram a praticar que principalmente os recém-nascidos e crianças ficassem em ambientes extremamente limpos, extremamente desinfetados, tá? Extremamente sanitizados. E isso, em um primeiro momento, acabou reduzindo a incidência de doenças, mas a ausência de exposição a qualquer alergeno dessas crianças acabou incidindo em indivíduos muito mais alérgicos que os demais. Porque como eles não tinham nenhuma estimulação de nenhum alergeno, porque eles quase não tinham contato com micro-organismo, com nenhum tipo de sujidade, eles acabaram ficando extremamente responsivos a qualquer alergeno. Então a hipótese da higiene, ela acabou ajudando um pouco em algumas coisas, mas sendo muito mais prejudicial a longo prazo, porque esses indivíduos acabaram sendo indivíduos muito mais alérgicos a várias coisas. Então hoje já não se pratica mais tanto a hipótese da higiene. Pelo menos não tanto com a intensidade como se começou a praticar quando veio o boom da higiene, principalmente relacionado com a lida com recém-nascidos e crianças. E quais são as soluções? Tá? Uma delas é reduzir o consumo de alimentos, né, à base de leite e seus derivados. O que não é recomendável porque, como a gente vem vendo nessa aula, os alimentos à base de leite, eles têm um valor nutricional interessante, muito completo, é um alimento bastante completo. Então a gente tenta encontrar alternativas. Uma das alternativas é consumo de leites especiais. Que leite especial é esse? O leite de cabra. Por que o leite de cabra entra muito bem nesse contexto? Porque o leite de cabra tem menor quantidade daquela alfa-S1-caseína, que é o principal alergeno do leite. Então, se você consome o leite de cabra, você não vai ter alergia ao leite, porque a alergia ao leite está relacionado com a alfa-S1-caseína. Ou então, você pode consumir fórmulas com proteína hidrolisada, que são um pouco caras, mas que te garantem que essa alfa-S1-caseína não vai exercer alergia porque ela já está hidrolisada. Então é uma proteína que já foi hidrolisada, já está facilmente disponível e não vai causar alergia. Então vamos fazer na prática para fixar o conteúdo dessa aula, tá? A alergia à caseína é causada por todos os tipos de caseína existentes? É comum ao leite de todas as espécies e acomete principalmente adultos? Vou dar um tempo para vocês pensarem nessa resposta.
Não, né, pessoal? Como a gente viu nessa aula, a alergia é causada principalmente pela alfa-S1-caseína. Então, nesse contexto, a alfa-S1-caseína está principalmente ligada ao leite de vaca e não está tão ligada ao leite de cabra e também ao leite de ovelha, mas principalmente ao leite de cabra, tá? O leite de cabra tem muito pouco alfa-S1-caseína. Então, não é todo leite que causa alergia, tá certo? E, lembrando, a alergia ao leite, ela é prevalente principalmente em crianças, aparecendo com até 1 ano de idade, com sintomas como eczema, como sintomas respiratórios, tá? Principalmente, e ele tende a permanecer até os 3 anos de idade e não se mantém em 80% dos indivíduos adultos, podendo sumir em 80% dos indivíduos que apresentaram alguma alergia na infância até os 16 anos de idade, o que é muito promissor, tá? O que é muito promissor e animador porque a alergia não se mantém em adultos e tem uma solução simples, que é o consumo de produtos à base do leite de cabra e o consumo do leite de cabra. Você não vai ter alergia se você consumir esses produtos e aí você não vai ter os sintomas indesejados da alergia relacionada ao leite. Vamos a mais um na prática para fixar o conteúdo dessa aula. Um leite com baixo teor de caseína e alto teor de proteínas do soro é inadequado para a elaboração de derivados lácteos. Na rotina de um laticínio, quais defeitos tecnológicos aparentes nos produtos te chamariam a atenção para esse desbalanceamento na fração proteica do leite? Pensem bem na resposta, na pergunta, que daqui a pouco eu venho com a resposta. Então, pessoal, quando você tem esse tipo de produto, você começa a ter defeitos tecnológicos na elaboração dos seus derivados, tá? O seu queijo, ele vai ter um maior tempo de coagulação e uma menor firmeza do coágulo, além de uma queda de rendimento no leite que você está usando para produzir aquele leite, aquele queijo. Por quê? Se você tem menos caseína e mais proteína do soro e a caseína, que é o principal sólido envolvido quando você joga o coalho para realizar a coagulação enzimática, agrupar as caseínas e separar o soro, você então vai demorar mais para observar a coagulação, porque você vai ter menos caseína, você vai ter uma menor firmeza de coágulo, porque você tem menos caseína para garantir aquela firmeza, e o seu rendimento vai abaixar, porque você vai precisar de mais leite para produzir uma mesma quantidade de queijo, quando comparado a um leite que tem o teor de caseína adequado, tá? No leite condensado você vai ter uma menor estabilidade térmica. Lembre-se sempre, a caseína sempre está relacionada com estabilidade térmica. E se você tem algum comprometimento de caseína ali, especialmente está relacionado com o aumento de proteína do soro, você vai ter comprometimento da estabilidade térmica do seu leite e isso vai prejudiciar o beneficiamento e produção de derivados como o leite condensado. E você vai ter uma alteração de sabor, porque a caseína sendo o principal componente das suas proteínas no leite, se elas se reduzem e aumenta a proteína do soro, você vai ter uma alteração sensorial ali, tá? Que pode ser percebida pelo consumidor. Para o caso de manteiga, você acaba tendo um rendimento, uma redução de rendimento. Agora vocês podem anotar as suas dúvidas e observações a respeito dessa aula.